É bem-vindo a mais um programa Saber Não Ocupa Lugar, na voz de Sheikh Moussagi, relembrando que estamos ao lado do Instituto Hamza, no prédio da Hamburguesa. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، وبعد الفقر غنى، وبعد السجن حرية. فلا تحزن. ولد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في Um alien não tem valor. Um alien é criado. Um alien é desprezado. Estuda como quiser. Chama nomes como quiser. Quando não fez nada, só precisa falar a verdade. Só porque está a procurar salvar vocês de Jahannam, do fogo de Jahannam. Se realmente esse alien, o que está a dizer, o Corão e Hadith, no dia do bolso dele, merece maior respeito. Digo que é possível para todos nós ficarmos álimos, todos nós começarmos a amanhã debater e discutir com o outro próximo o Corão e o Hadith. Isto é uma matéria muito profunda, mas pelo menos o mínimo do mínimo devemos ter a noção daquilo que é o Corão e daquilo que é a mensagem do Corão. Tawhid Uluhiyya significa dar exclusividade a Deus no que respeita à adoração. Caro irmão ouvinte, o objetivo deste programa é para ganhares uma boa recitação do livro de Allah, acompanhando conosco estas leituras aqui apresentadas. O indivíduo faz a intenção no íntimo da ação que quer praticar, seja qual for ela. A intenção é uma coisa que portanto, situa no íntimo da pessoa, portanto, no coração. Eu não sei se alguém, quando quer comer, diz que eu agora quero comer, senta na mesa e diz eu agora quero tomar ou, portanto, comer esta comida para ficar satisfeito, para encher a minha barriga e poder trabalhar. Significa que Allah só julgará as ações através da intenção da pessoa. Você sabia que em 2020 a China será um país com aproximadamente cerca de 40 milhões de solteiros frustrados? A razão deste é pelo fato de se verificar um elevado número de abortos pela preferência de bebés meninos e não meninas. Na minha opinião, eu acho que não se deveria fazer a prática de abortos por ser um crime e não só, porque qualquer uma destas crianças seria importante na sociedade. Estimados ouvintes da Right Iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em mais uma edição do programa O Saber Não Ocupa Lugar. De lembrar que o dia de hoje, inshallah ta'ala, iremos falar sobre a zanga na voz do Sheikh Takdir. De lembrar aos ouvintes que estes programas são programas muito importantes. Normalmente os domingos vêm aqui os masheikhs, que é para nos fazer chegar a mensagem divina, mensagem essa que não é fabricada nos bolsos de cada um de nós, é através do Corão e o Sunnah. É de salientar que, na verdade, essas lições são lições que são preparadas para o bem de todos nós, e gostaria de pedir aos ouvintes para prestarem atenção em todas as palestras que aqui passam, que são palestras educativas, que é para educar este muçulmano que ainda não sabe, e para aqueles que sabem, só para poder lembrá-lo. E também de lembrar que esse espaço é sempre para lembrar as pessoas aquilo que haviam esquecido. Desde já eu vou pedir a intervenção do Sheikh Takdir para dar o início do programa. De lembrar que, conforme eu dizia, o tema é sobre a zanga no Islã. Sheikh Takdir, Jazakallah Khaira, por ter aceito mais uma vez para fazer parte desta equipa, e pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala para que dê mais vida e saúde para mais vezes cá estar conosco para fazer esses programas relacionados da educação através de radiofónica. Jazakumullah khair. Amém. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأخرج المسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصيني
فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Estimados ouvintes, caros irmãos e irmãs, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o único, o omnipotente, Allah subhanahu wa ta'ala, o criador de todo o universo. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque na verdade, prezados irmãos, quando a gente elogia alguém, esse elogio é devido para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você diz, por exemplo, que tal fulano escreve muito bem, então automaticamente você está elogiando aquele homem. Mas se a gente for vendo, prezados irmãos e irmãs, a gente está louvando Allah subhanahu wa ta'ala. Porque quem criou aquele homem foi Allah. E por isso mesmo, quando a gente diz Alhamdulillah, todos os louvores são para Allah, a gente está a elogiar Allah subhanahu wa ta'ala em tudo, prezados irmãos. E saudações para o último dos profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos no mês de Rabiul Awwal, em que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu neste mês. Prezados irmãos, hoje um tema que eu tenho aqui para focar é um tema que, devido ao qual, eu vou dizer em outras palavras, minhas palavras, eu direi que este tema é uma seta do Shaitan para a destruição dos nossos lares, das amizades, etc. É uma seta grande do Shaitan, que é al-ghadab, que é a zanga. Então hoje aqui, prezados irmãos e irmãs, eu vou tentar esclarecer para vocês, na luz do Coran e do Hadith, o que é a zanga no Islã? Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, ao criar o homem, Allah ta'ala criou nele boas qualidades. Por exemplo, a qualidade de ajudar, sentir pelos outros, compaixão, medo por Allah, etc. Boas qualidades. Um bom caráter, uma boa conduta. E da mesma maneira, Allah subhanahu wa ta'ala criou dentro do insan, dentro do homem, algumas qualidades. Por exemplo, o orgulho, a zanga, etc. Então Allah subhanahu wa ta'ala criou ambas qualidades dentro do ser humano. Uma qualidade que Allah ta'ala criou é a qualidade de se zangar. É a qualidade de se zangar. Muita gente, a gente ouve dizer, prezados irmãos, que não zanga, não fica zangado. Por que está a zangar? Não. Aí está errado. Se você dizer para um homem que não zanga, por que você está zangado? Também está errado. Por quê? Porque a zanga é uma qualidade que Allah Ta'ala criou dentro do homem. É normal a pessoa ficar zangada. Porque se você dizer a este indivíduo que não se zangue, é como você estivesse dizendo a ele que não por que você está com fome? Por que você está a sentir sede? Ele vai dizer, mas eu sou ser humano. Sinto fome, sinto sede. E tenho que preencher esta necessidade. Então zangar, prezados irmãos, é a natureza do homem. Estamos claros até aí, né? Então a gente ficou a saber que zangar é a natureza do homem, do ser humano. Qualquer homem zanga. E até em alguns casos, prezados irmãos e irmãs, a zanga é louvável no Islã. Eu mais adiante aqui mencionarei sobre este tema. Quando é que a zanga é louvável, etc. Mas a zanga é natural no homem. Mas a virtude é da pessoa, depois de estar zangada, controlar a sua zanga. O que é, prezados irmãos? Depois de você estar zangado, fazer o quê? Controlar a sua zanga. Hoje em dia, por coisas mesquinhas, a gente se zanga. Então eu vou aqui definir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele definindo a zanga, o que é que ele diz? Ele diz, La taghdab, que não fiquei zangados, que controlei a vossa zanga. Alam tara, você não vê? إلى الرجل quando o homem se zanga إذا غضب كيف خرج أوداجه وأحمرت أوداجه, como as suas veias ficam vermelhas. Vocês já viram alguém zangado, né? Fica a ferver. Então Rasulullah, explicando o que é zanga, diz que vocês não olham para este homem quando está zangado ou a mulher, as veias ficam vermelhas, saem todas as veias, nervoso. فإنها جمرة من النار. A zanga, prezados irmãos, caros ouvintes, é um pedaço do fogo do inferno. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempre diz Iyakum al-ghadab. Iyakum al-ghadab. Afastei da zanga. Hoje, prezados irmãos, é muito triste, principalmente a gente vê aqueles que estão sob o nosso subcontrole, né? Os trabalhadores,
os empregados, as empregadas domésticas lá em casa, quando elas partem um prato, quanto barulho você faz? Quando você se zanga? E o cara, coitado, como ele não tem onde ir, ele tem que ouvir aquilo tudo, ele tem que sentir-se humilhado. Não só lá em casa, aos comerciantes. Eu sempre dou um exemplo. Um homem, coitado, ele vive nos arredores de Maputo, ele não vive na cidade, ele vive bem longe. Apanha chapa todos os dias, sempre está no serviço a horas certas. Às 7h30, 8 horas está lá. Mas um dia, coitado, vocês bem sabem, é difícil o chapa, etc. Ele atrasa, não consegue o chapa, atrasa 10, 15 minutos. Aí você vai ver. Aí você verá quem é o patrão. Começa a dar-lhe tantas palavras. Isto, você não quer trabalhar, vai-se embora, não sei o que. Não. O que é isto? E o indivíduo, coitado, ele sabe, eu não tenho onde ir. Tenho a família em casa para sustentar. Tenho meus filhos para sustentar. O que será de mim se eu perder este emprego? O homem, coitado, humilhado, ele tem que ouvir todas aquelas palavras. Mas, prezados irmãos, prezados patrões, comerciantes, patroas, isto não é a conduta de um muçulmano. Isto não é a conduta e o exemplo dado para nós pelo nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, numa passagem na autoria de Abu Umama al-Bahili, ele diz, Allah, que hadith, subhanallah, Man kadhuma ghaydan wa huwa yaqdiru ala an yumdiyahu falam yumdihi mala Allahu qalbahu yawm al-qiyamati nura. Allahu akbar. Aquele indivíduo que se zangou e ele wa huwa yaqdiru ala an yumdiyahu, mas ele não age de acordo com a sua zanga. Kadhuma em árabe significa engolir uma coisa forçadamente. Então a gente diz, ele bebe aquela zanga, ele engole aquela zanga. Mas ele sendo patrão, por exemplo, ele podia tirar aquele empregado de serviço, podia cortar o salário, etc. Mas ele não faz aquilo, ele tinha a possibilidade de fazer aquilo, não fez. Perdoou aquele homem, Allahu Akbar. Allah Ta'ala, mala Allahu qalbahu yawm al-qiyamati nura. Allah Subhanahu wa Ta'ala, no dia de Qiyamat, vai encher o coração deste homem com luz divina. Porque Rasulullah, neste hadith, prezados irmãos, sallallahu alaihi wasallam, ele disse que وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُمْضِيَهُ. Esta é a maior virtude. Você se zanga e você sabe, este que eu zanguei aqui, eu tenho capacidades de o maltratar, de o tirar do emprego, tenho toda essa capacidade, tenho poder, mas você não faz. Então esta é uma grande virtude. Porque muitas das vezes alguém zanga, mas ele sabe, se eu zangar, o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada. É uma virtude ele controlar também a sua zanga. Mas aqui é quando a pessoa tem a capacidade de agir de acordo com a sua zanga, mas ele controla-se. Allah Subhanahu wa Ta'ala vai encher o coração deste homem no dia de Qiyamah com a luz divina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Então, prezados irmãos, hoje em dia, irmãs, a gente vê pequena coisa, pequena coisa mesquinha de nada, você vê um homem exaltado. Muita gente fala, mas Molano, eu tenho muitos nervos, não há um ta'wiz. Que ta'wiz? O que é a história de ta'wiz para nervos? O nosso ta'wiz é sunnat e Quran. Você pega o Quran, o ta'wiz está no Quran. Olha para o Quran, leia o Quran. Se você quer seguir o Islã, você não quer ter problemas, você quer se controlar, cumpre as ordens de Allah, cumpre os mandamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siga a tradição de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje em dia, amizades acabam por nada, coisas mesquinhas, divórcios, subhanallah. Divórcio acontece pela zanga. Na maior parte das vezes, o marido fica descontrolado, etc. Talaq. Porque ele não soube controlar a sua zanga. E, prezados irmãos, a zanga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, quando diz no Quran, mencionando as qualidades de um crente, num para 4, Surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz as qualidades dos crentes. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Crentes, muçulmanos, alladhina yunfiquna fi sarra, são aqueles que gastam no caminho de Allah quando eles estão contentes, na felicidade. Porque normalmente, quando o comércio está a andar bem,
está muito movimento na loja, os negócios estão a andar a mil maravilhas. Você vê aquele bai dá muito sadaqá, faz essa mesquita, abre aquele poço, manda aquele aluno estudar, paga a bolsa para aquele, quando tu está a correr as mil maravilhas. Allah está lá mostra neste ayat. Os crentes não são só aqueles que quando gastam quando tudo está a correr as mil maravilhas. Não. Mais à frente Allah Ta'ala diz: يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. E os crentes são aqueles que gastam, como a gente diz, quando a vida está preta. A coisa está preta em casa. Raining day, como se fala em inglês. Não há nada. Está-se a rasca. Mas aí aquele homem ainda gasta no caminho de Allah. Esses são os verdadeiros crentes. E à frente Allah Ta'ala diz: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ. Os crentes são aqueles que engolem a sua zanga. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Crentes são aqueles que perdoam as pessoas. Wallahu yuhibbul muhsinin. E na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos benfeitores. Por isso, prezados irmãos, controlar a zanga é uma grande virtude perante Allah subhanahu wa ta'ala. É um ato de grande virtude. Allah subhanahu wa ta'ala vai conceder grande recompensa à pessoa que controlar a sua zanga. Prezados irmãos, certa vez, na autoria de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, um homem, vem no hadith, as palavras mais ou menos são do hadith, como Abu Huraira diz: Sabba rajulun Aba Bakrin. Um homem insultou Abu Bakr, o primeiro khalifa do Islam, insultou. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, e o profeta de Allah estava sentado ao lado de Abu Bakr. Estava insultado, a insultar Abu Bakr. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam ficou calado, não falou nada. وسكت أبو بكر. E Abu Bakr também ficou calado. فلما سكت الرجل. Quando o homem parou de falar, de insultar aquelas besteiras que ele estava falando, كلم أبو بكر. Abu Bakr começou a responder. Imediatamente, فقام النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam levantou-se e foi-se embora. أدركه أبو بكر. Abu Bakr foi ao encontro do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, sabbani wa sakata. Ele insultou-me, você ficou calado. Falamma takallamtu, qumta. Mas quando eu comecei a responder, qumta, você se levantou. Por que isto, o profeta de Allah? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم respondeu: إن الملك anjo كان يرد عليه عنك. Ele respondia a teu favor حين سكت, quando você estava calado. فلما تكلمت, quando você começou a responder, ذهب الملك, o anjo foi-se embora. وقعد الشيطان, e o shaitan sentou-se no lugar daquele anjo. فكرهت أن أقعد في مقعد مع الشيطان, e eu não senti-me bem sentar naquele lugar em que o shaitan está sentado. Allah. Por isso, como eu havia dito umas semanas atrás, as-sukutu salama. Sukutu salama, o silêncio é paz. من سكت نجا ومن نجا دخل الجنة. من سكت سلم ومن سلم قد نجا. Prezados irmãos, quem ficar calado, ele estará salvo de muitas coisas. Mas quando você começa a responder, quando você não tem paciência, quando você não controla os seus nervos, aí que começa todos os problemas. Hoje eu queria aqui também fazer um apelo, prezados irmãos, principalmente aos nossos homens lá em casa, aos nossos pais, irmãos. O que acontece hoje em dia? Allahu Akbar. Você volta do serviço cansado, né? Volta de escritório, houve problemas na loja, houve problemas não sei aonde. Chega em casa, quando abre a porta, com um sorriso. Assalamu alaikum. Muskrate hui, né? Como a gente diz em Urdu, com um sorriso, rindo, dando um sorriso na sua esposa. Mas eu quero fazer um apelo. O que acontece? Você volta de casa zangado, deixa os problemas no escritório. Deixe os seus problemas na loja. Não vem zangar, descarregar tudo na esposa. Ela não fez nada. Muitas das vezes, coitada, a comida está tão boa, está uma delícia. Mas você, como está zangado, quer descarregar para alguém e não conseguiu descarregar lá na loja, no escritório, vem descarregar-se tudo sobre a sua esposa, enquanto ela não fez nada. E é através daí, depois começa a haver problemas familiares e aquilo. Mas se você entrasse em casa, wallah, com a tradição de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoje não teríamos estes problemas. Divórcio para aqui e para acolá. Cada semana você só atende uma chamada. Bolani, ok, olha a mulher que já não consegue com o marido já quer dar talá com a mulher. Por quê, prezados irmãos? É por causa desse nervosismo.
É por causa das coisas mesquinhas a gente fica zangado. Você chegou em casa, a comida ainda não está pronta, faz sabr. No mês de Ramadã você fica até a hora de Maghrib. Hoje em dia a comida atrasou 10 minutos, está zangado. A roupa não está bem passada, passa sozinho a roupa, acordou de manhã, não apanhou a roupa passada, bem engomada e tudo. O que você faz? Não zanga na mulher, pega o ferro e passa. Por que eu estou a falar isso, prezados irmãos? Porque meu Nabi, seu Nabi, o homem que Allah enviou como uma bênção para toda a humanidade, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vem no hadith: "Kana yakhsifu na'la wa yakhitu thawba wa ya'malu fi baiti." Rasulullah cozia a própria roupa, pegava a agulha, linha, cozia a roupa. Yakhsifu na'la, limpava lavava os próprios sapatos. Wa ya'malu fi baiti, e trabalhava em casa. E hoje nós, são berros, são gritarias. É uma vergonha, prezados irmãos. A gente deixou de seguir aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a nós, prezados irmãos. Por isso, é uma qualidade que a gente tem que tentar incutir dentro de nós, de controlar a zanga. Ser uma pessoa calma. Ser uma pessoa calma, prezados irmãos. Mas como eu havia dito, agora temos que saber, em primeira mão, que existem 2 tipos de zanga. Existem? Quantos tipos? 2. Um a gente dirá que é linafsihi, o segundo liwajhillah. Primeira zanga é a zanga que a pessoa zanga só por capricho, né? Zanga para se fazer assim mesmo, os seus desejos, fica zangado, sei lá. Não são motivos que a gente considera válidos para este tipo de zanga. E segundo é o liwajhillah, é aquela zanga que a pessoa zanga pela causa de Allah. Também agora a gente não pode dizer bem, por isso eu disse no princípio, você quando diz não fica zangado, não pode. Porque não fica zangado, é natural ficar zangado, tem que controlar a zanga. Porque você dizer a pessoa não pode ficar zangado, sabe o que vai acontecer, bem? Então a pessoa aí também, você não pode dizer, ela não pode acabar aquela qualidade de zanga. Senão, o que ele vai fazer no jihad? Quando ele for para a Guerra Santa, o que é que ele vai fazer? Não, a pessoa também não pode acabar por completo a qualidade de zangar. Porque senão, o que ele fará no jihad? O que fará quando os comandos de Allah estiverem a ser quebrados à sua frente? O que ele fará? Ele vai um dia chegará em casa e encontrará, virá sua esposa a falar com outro homem. Ele vai rir. Por quê? Não se pode ficar zangado. Não, o Islã diz que não, é ghairat. Você tem que ficar zangado. Quando o comando de Allah, quando os sunas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estão a ser quebrados, prezados irmãos, você tem que ficar zangado. Hora de salat, a filha está a assistir novela, zanga na filha, desliga a televisão. Quando a filha sai de casa sem lenço, sem hijab, zanga na filha. Quando o filho tem má companhia, vai a discotecas, etc., zanga no filho. Nestes casos, prezados irmãos, a zanga não só é recomendada, mas sim é recompensada. Como eu disse, prezados irmãos, a zanga nestes casos, quando uma das ordens do nosso Allah, do nosso querido Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Senhor, está a ser quebrada, você que zangando, prezados irmãos, não só é recomendado, mas sim serás recompensado. É por isso mesmo, a gente sabe aquela passagem de Hanzalah. Hanzalah, certa vez, radiallahu ta'ala anhu, ele viu seu sobrinho, ele estava brincando a pegar pedrinhas, punha nas pontas dos dedos, depois atirava as pedrinhas. Então aquilo às vezes pode bater o olho de alguém, pode a vista de alguém, etc. Isto não dá, né? Então ele tinha aquela brincadeira. Então o tio disse ao sobrinho, meu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosso profeta, proibiu de ter esse tipo de brincadeiras. Não continue. Então o sobrinho, com medo do tio na altura, deixou de brincar. Mas passando algum tempo, quando o tio passa de novo pelo sobrinho, ele viu ela brincar. Aquela mesma brincadeira, com aquelas pedrinhas a fazer aquela coisa. Allahu Akbar. Aquele tio o que disse? Ô sobrinho, eu disse para você que meu querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu este tipo de coisa e você tem coragem de, depois de eu te avisar que meu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu este tipo de brincadeira, você ainda tem coragem de brincar? Wallah, eu nunca mais voltarei a falar contigo. Allah. Estes eram homens de fé, prezados irmãos.
Mas hoje em dia, é o próprio pai, quando vai para o cabeleireiro, a barbearia, o que é que ele diz para aquele, o barbeiro? Ele diz o quê? Fazer meu filho um punk, um style à maneira. Para ele ficar bonito. Subhanallah. As próprias mães dizem para a filha, mas já você está usando essas roupas compridas, para o quê? Tem que usar aquelas roupas, essas da moda, né? Estão na... Allahu Akbar. Os próprios pais estão a educar assim os filhos. Então, prezados irmãos, aqui então a zanga em que Hanzala, esse sahaba, teve para com o sobrinho, não só é recomendada, mas sim recompensada. Por isso, há um tipo de zanga recomendado e recompensado. E há outro que é proibido. Qual é o outro proibido? É este, que a pessoa zanga por nada. Não zanga por Allah subhanahu wa ta'ala. Por quem zanga por Allah, prezados irmãos? No Mishkat, vem o hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Man ahabba lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, wa abghada lillah, faqad istakmala al-iman. Aquele que ama por Allah, dá por Allah, impede por Allah e zanga por Allah, faqad istakmala al-iman. O iman e a fé deste homem, na verdade, está completo. Então, que se você zangar por motivos justificáveis, prezados irmãos, então aí a sua zanga perante o Shariat será válida. Mas quando não há mesmo coisas de dunya, né? Coisas de nada, uma pequena brincadeira, você fica zangado. Mas também não pode ser assim agora, né? Prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa, você vê as pessoas que é uma coisa que eu admiro muito. Você olha para este homem, nunca está a rir, sempre está zangado, nunca dá um sorriso. Não, pá. Você tem que estar sempre alegre. Você tem que ser uma pessoa, nós muçulmanos temos que ser assim, prezados irmãos, onde você chega, em qualquer casa, quando você está com os amigos, pessoas quando verem a ti ficarem contentes. Mashallah, querem conversar contigo, ser simpático, tratar bem as pessoas, olhar para as pessoas com um sorriso. E se você for assim, prezados irmãos, você vai estar a praticar no sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Principalmente eu me refiro aos homens lá em casa. Ao chegar em casa, sorrir para a tua mulher. Não é para ir sorrir para todas as moças agora também, né? É chegar em casa, sorrir para quem? Sorrir para a sua esposa, sorrir para a sua mãe, para as suas irmãs, etc. Então, dessa maneira, você vai criar aquele lar que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos, prezados irmãos. Mas hoje em dia, muita gente zanga e mais tarde começa a dizer o quê? Não, que foi por Allah. Ele zanga e tudo fala, Sheikh, você não sabe, pá. Zanguei, esse pai sempre faz isso. Mas no coração dele, Allahu Akbar, ele próprio sabe. Ele está a tentar mentir para você à tua frente, que eu zanguei por Allah, enquanto no coração dele ele sabe que eu estou a zangar só por quê? Por capricho, satisfazer a si próprio, né? Não há motivos. Só zanga, mas em frente das pessoas diz o quê? Estou a zangar por Allah. E vem no hadith que a pessoa que zanga por Allah tem muita recompensa. Eu digo a este homem, você está a enganar a si próprio. Está a enganar a quem? A si próprio. Porque Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que está dentro dos nossos corações. Como vem certa vez uma passagem, Umar bin Abdul Aziz, prezados irmãos, foi um grande homem. Foi um grande khalifa. O khalifa foi o grande rei. Foi um grande rei que dominou, estava todo mundo estava sob seu controle, em que os muçulmanos governavam, estava tudo sob seu controle. Certa vez, vem Ra'a Sakran, ele viu uma pessoa intoxicada, né? Estava já grossa, beba. Então, normalmente, o Islã diz, a pessoa que consome bebidas alcoólicas, até o ponto de intoxicar-se, ele tem que ser chamboqueado. Então, Ra'a Sakran, arada an ya'khudahu fayu'adhiruhu. Então, ele quis o levá-lo e dar algumas palmadas, etc, né? Quis o repreender. Antes que ele o repreendesse, fashatamahu Sakran, aquele bêbado insultou a Umar bin Abdul Aziz, que você é assim. Assim que ele insultou, falamma shatama, raja'a, ele nem bateu, foi-se embora. Então, quando foi perguntado, mas já Amir al-Mu'minin, você tinha que repreender aquele homem, mas depois você de repente voltou para trás. Voltou e não quis lhe bater? Umar Abdul Aziz disse, Allahu Akbar, quando eu quis lhe bater, primeiramente é por ele ter violado uma causa de Allah, ter violado uma ordem de Allah. Mas quando ele insultou-me, aí eu já não estava a fazer por Allah, estava a fazer pela zanga. Eu estava zangado, por que você me insultou? Então aí, prezados irmãos, ele disse que aí eu não faria por Allah, estaria fazendo para mim mesmo. Foi por isso que eu não bati naquele homem. Por isso, prezados irmãos, saber controlar
perdoar e controlar a zanga é uma grande virtude. Temos sempre pedir do Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala crie de nós aquela coisa de perdoar as pessoas. De fazer o quê? De perdoar as pessoas. A gente normalmente ouve, se alguém fez mal a ti, você faz já. Aqui se faz, aqui se paga. Epa, esse vai me ver. Estou a dizer, ainda bate na mesa. Esse vai me ver. Não há de morrer. Que palavras. Allahu Akbar. Fazem juramento. Você é aquele que me fez nervoso. Você há de ver. Não é assim que acontece hoje, prezados irmãos e irmãs? Pessoas não fazem juramentos? Allahu Akbar. Enquanto que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, Surah Fussilat Hamim Sajda, 24º juz do Coran, Allah ta'ala diz: ادفع بالتي هي أحسن فإذا التي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. Allah Ta'ala diz: ادفع بالتي هي أحسن. Se alguém lhe fez-lhe mal, retribua da boa maneira. Se alguém lhe fez mal, não pague pela mesma moeda, mas sim retribua de uma boa maneira. هي أحسن. Se você, o que isso acontece, por exemplo, alguém fez mal a ti, né? Ou alguém insultou-te, você estava nervoso, você levantou-se, não zangou, foi para casa, fez o quê? Comprou um presente, gift, e você voltou e entregou àquela pessoa. O que é isso? Você está a pagar o mal pelo bem. O que vai acontecer são palavras de Allah. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, caros irmãos, ou caros ouvintes, que você vai ver aquela pessoa que era inimiga, aquela pessoa que não gostava de ti, vocês vão tornar-se grandes amigos. Então, prezados irmãos, saber perdoar é uma grande virtude. Saber perdoar é uma grande virtude. A gente hoje normalmente vê em casa a empregada, coitada, parte o prato, né? O que acontece? É para você ver a senhora berrar nela. Prezados irmãos, há uma passagem que certa vez havia num tempo era um grande chamado Maimun ibn Mahran. Maimun ibn Mahran era um grande rei, uma pessoa muito rica. Eu quando ouço em dezembro sempre falo o que aconteceu. Ela era uma pessoa muito rica, era um rei, tinha muitos trabalhadores. Certo dia ele diz à empregada: traga-me um prato de sopa. Então a empregada foi buscar o prato. Ela voltar, então ela tropeça e cai. E todo o prato, toda aquela sopa cai na roupa do patrão. Hoje em dia, o meu irmão aí em casa, você está aí para serviço logo de manhã, né? Pois aquele teu fato bonito, a brilhar, gravata, sapatos a brilhar, penteou bem, um banho, está a cheirar bem, está aí para serviço. Perfume e tudo. Vê o empregado, coitado da empregada, com o chá, entorna naquela tua roupa. O que você fará? Você vai zangar com aquela pessoa, né? Aconteceu o mesmo com esse Maimun ibn Mahran. Mas Maimun ibn Mahran, prezados irmãos, este homem, assim que ele começou a zangar-se, queria já bater na escrava, na empregada, aquela mulher tinha din. Aquela mulher começou a dizer: Ya Maulaya, o meu patrão, ista'mil qawlillah, ista'mil qawlallahi ta'ala. Pense no que Allah Ta'ala disse no Coran. Ela começa a recitar: Wal kadhimin al-ghayth. Os crentes são aqueles que engolem a zanga. O patrão, logo que ouviu aquilo, que a moça está a recitar o ayah do Coran, diz: o que é que? Qad kadhamtu. Que na verdade eu já engoli a minha zanga. Subhanallah. Hoje em dia, você imaginar se no serviço o patrão está a zangar contigo, você dizer para Allah Ta'ala disse tem que perdoar. O patrão vai dizer: você ainda faz uma coisa errada, está a dizer ainda para Allah disse isso? Allah, os patrões dois, hein? Mas naquele tempo ele disse sim. Allah Ta'ala disse no Coran: Sami'na wa ta'na. Quando Allah comanda algo, eu estou pronto para cumprir. Ele diz que eu já engoli a minha zanga. A empregada lê mais à frente, diz: Ista'mil ba'dahu. Ouça o que Allah Ta'ala diz mais à frente: Wal'afina 'anin nas. Os crentes são aqueles que perdoam os outros. Ele diz: Qad afawtuki, ó minha empregada, eu já te perdoei. E ela lê mais à frente: Wallahu yuhibbul muhsinin. E que Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos benfeitores. E ele diz que tá bom, a partir de hoje você está liberta, eu já te libertei, estás azad, estás free, faça o que quiser da sua vida. Allahu Akbar. Caros irmãos,
caros ouvintes, é uma coisa que passa no coração. A gente chora quando aquele tempo em que o Islã era a verdadeira religião, todos praticavam o Islã, não haviam confusões, não haviam intrigas na sociedade. Quando é que aquele tempo vai voltar mais uma vez? Hoje em dia, prezados irmãos, eu falei muito para os meus pais, né? Em casa que não podem zangar na mulher. Vamos falar pouco com os nossos jovens agora, né? Nossos jovens gostam muito de treinar musculação, de carregar pesos, não é isso, irmãos, lá em casa? Carregar pesos. Até as mulheres hoje em dia gostam de carregar aqueles pesos para ficar com um bom corpo, né? Então gostam de carregar pesos, não sei quantos quilos, 300, etc, prezados irmãos. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o que aconteceu? Ele estava em Meca com os sahabas, passou por um homem, estavam a fazer competição. Quem carrega mais pesos? Hoje a gente faz isso, né? Os jovens lá em casa, quando vão para o ginásio, para estar a carregar já 400 quilos, não sei o quê. Então Rasulullah passou por esse grupo de ajuntamento, mas naquele tempo eles estavam carregando pedras. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunta, quem é este? O que é que ele está a fazer? Disseram, ya Rasul, é uma competição. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allahu Akbar, meus jovens, o mais forte não é aquele que carrega 100 quilos, 50 quilos, não é aquele que faz rally de carros, que quando está a fazer com a corrida de carros, ganha. Aquele não é mais inteligente. Perante Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mais forte, quem que é? Rasulullah diz, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الله. O mais forte é aquele que, quando ele está zangado, está fervendo de zanga, ele controla a sua zanga. Palavras de Rasulullah, aquele na verdade é o mais forte de todo. Caros ouvintes, hoje em dia cada um agora vai meditar um pouco. Olha profundo o teu coração, né? Fundo, lá em dentro, ninguém está a ver, só Allah está a ver. Qual é a nossa atitude hoje? A gente sabe perdoar as pessoas? Quantos corações a gente já magoou? Brincadeiras de nada, a gente corta relações para toda a vida. Faz um julgamento a si próprio. Tema Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos. Tema Allah subhanahu wa ta'ala. Porque, prezados irmãos, a qualidade de perdoar é uma grande virtude. A gente já ouviu falar de Luqman Hakim. Luqman Hakim foi um grande homem, como no para 21 do Coran. Allah, um surat que se chama Surat Luqman. Luqman, certa vez, ele estava aconselhando seu filho. Que conselho, subhanallah, hein? Ele diz, Ya bunayya, querido filho, thalathun la tu'rafu illa fi thalatha. 3 tipos de pessoas só são reconhecidas em 3 ocasiões. Em 3 ocasiões. Quantas, prezados irmãos? 3 tipos de pessoas são conhecidas em quantas ocasiões? Em 3 ocasiões. Subhanallah. Primeira pessoa, você vê muita gente dizer, eu sou muito tolerante. Há pessoas que elogiam-se a si próprio. Eu sou muito simpático, eu sou muito tolerante, sou muito generoso. Sabe o que você faz? Provoca ele primeiro. Então esse Luqman Hakim diz, La yu'rafu al-halimu illa inda al-ghadab. O tolerante só será reconhecido como tolerante no momento da zanga. Provoca ele. Vê se ele é tolerante ou não. Segunda coisa, وَلَا يُعْرَفُ الشُّجَاعُ إِلَّا عِنْدَ الْحَرْبِ. O corajoso só será reconhecido como corajoso no momento da verdade, no momento da luta, no jihad. Aí deve ser corajoso ou não. E aqui em terceira pessoa, وَلَا يُعْرَفُ الْأَخْ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ. O irmão verdadeiro só é conhecido no momento de dificuldade e aflição. Aí você vê se ele na verdade gosta de ti ou não, é um irmão verdadeiro ou não. Prezados irmãos, agora aqui é uma coisa que a gente tem que saber, né? Na nossa sociedade existem vários tipos de pessoas. Rasulullah disse no hadith, se a gente ver bem a zanga, existem quantos tipos de pessoas? 4. Vamos tentar ser a melhor dentre essas 4. Vamos fazer intenção, eu vou mencionar as 4 pessoas, temperamentos diferentes, e vamos tentar seguir o temperamento, o melhor. Qual é que é? Primeira pessoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, que é Sari'ul Ghadab, Sari'ul Fay. É aquele indivíduo que não custa ficar zangado. Sari'ul Ghadab. Pequena coisa, está logo zangado. Mas a boa coisa dele, qual é que é? Sari'ul Fay, ele perdoa logo. Zangou-se, mas não guarda rancor. Não fica assim sem falar contigo, não corta relações, logo te perdoa. Então, este é normal. Segunda pessoa, Bati'ul Ghadab, Bati'ul Fay.
É uma pessoa que você vê, ele nunca zanga. Nunca zanga. Mas dia que zangar, vai. Para perdoar também custa muito. Então ele não fica logo, você brinca, faz tudo, provoca, ele controla a zanga. Demora muito para zangar, mas demora muito também para perdoar. Este também é normal. A melhor pessoa, prezados irmãos, qual é que é? É bati'ul ghadab, sari'ul fay. É aquela pessoa, prezados irmãos, caros ouvintes, que você pode falar, insultou-lhe, provocou-lhe, tudo. Ele por coisas mesquinhas não se zanga. Por coisas mesquinhas não se zanga. Demora muito para zangar. Mas para perdoar, está logo pronto a perdoar. Está o quê? Está pronto a perdoar. Essa é a melhor das pessoas. Vamos tentar incutir essa qualidade em de nós. Controlar a zanga. O pior dos piores, quem que é? Allahu Akbar. Allahumma ahfazna minhu. Que Allah afaste de nós. Sari'ul ghadab, bati'ul fay. Sari'ul ghadab. Pequena coisa, vê um homem nervoso. Bem, mas por que você está nervoso? Está nervoso. Está a resultar, está a não sei a fazer o quê? É sari'ul ghadab e bati'ul fay. Ele zanga-se muito rápido e demora muito para perdoar. Este Rasulullah disse no hadith, fahuwa sharrukum, este é a pior das pessoas. Este é a pior de todos. Este é o pior de todos, prezados irmãos. Por isso, prezados irmãos, vamos tentar trazer essa qualidade dentro de nós. Como Allah Ta'ala disse no Coran, wal-kadhimin al-ghayth, tentar engolir a zanga. Porque há um provérbio em inglês sempre diz, prezados irmãos, que the slip of the tongue is more dangerous than the slip of the foot. Prezados irmãos, diz que o escorregar da língua é muito mais perigoso do que o escorregar do pé. Você quando fica zangado, você não sabe se é mãe que está à frente, se é irmã que está à frente, se é tio que está à frente, se é sobrinho que está à frente. Você quando fica zangado, praticamente, você não sabe o que está a acontecer. É por isso mesmo, hoje como eu expliquei no princípio, todos os problemas dos lares, discussões entre irmãos, é por nervosismo, é pela zanga. Tenta acalmar, pergunte, porque senão, prezados irmãos, o que vai acontecer? Você vai ter remorsos para o resto da tua vida. Você vai ter remorsos para o resto da tua vida. Eu vou contar aqui uma passagem e vou ver se eu ultimo com essa passagem, prezados irmãos. Certa vez, não estou tirando do bolso, hein? Essa passagem está no livro Tanbihul Ghafilin. O que aconteceu? Anna Iblisa. Sabem de quem é o Iblis, né? Quem é o Iblis? Lá em casa, quem é Iblis? Vai tentar lá perguntar um ao outro. Quem é Iblis? Iblis é o nome do Shaitan. Allah Ta'ala diz no Coran, Illa Iblis é o nome do Shaitan, né? O Satanás, Shaitan, chama-se Iblis. Já ila Musa, salawatullahi alayhi. Este Iblis, Shaitan, temos também em ter em mão que nos tempos passados, Shaitan vinha em forma humana. Ela aparecia na sua frente em forma humana. Então, já ila Musa, salawatullahi alayhi. Ele veio até o profeta Musa, o profeta Moisés, alayhi salam. فقال له, então o Shaitan diz, أنت الذي استفاك الله برسالته. Você é aquele indivíduo que Allah Ta'ala escolheu-te para a sua profecia. وَكَلَّمَكَ تَكْلِيمًا. E Allah Ta'ala falou diretamente contigo. Musa alayhi salam, profeta Moisés, foi um dos profetas que Allah Ta'ala falou com ele diretamente. Como Allah Ta'ala diz no Coran, Suratul Ma'idah, para 6 do Coran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah Ta'ala falou diretamente com Musa alayhi salam. Então o Shaitan disse, você é aquele, né? E depois o Shaitan disse assim para Musa, وَإِنَّمَا أَنَا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى. Veja lá, Musa, eu sou uma criatura dentro da criação, pertenço à criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sou uma criatura de Allah. أَرَدْتُ أَنْ أَتُوبَ إِلَى رَبِّكَ. Eu quero pedir perdão, eu quero arrepender, quero fazer tauba. فَاسْأَلُهُ لِيَتُوبَ عَلَيْهِ. Pergunta a Allah subhanahu wa ta'ala, peça a Allah ta'ala que ele me perdoe. فَفَرِحَ بِذَلِكَ Musa. Musa ficou muito contente que, mashallah, Shaitan está a fazer toba, Shaitan está a se arrepender. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّعَ. Pediu água e fez ablução, fez o wudu. وَصَلَّى مَا شَاءَ أَنْ يُصَلِّي. Fez oração, etc, salat. ثُمَّ قال. Depois ele virou-se para Allah, يَا رَبِّي, ó meu Allah, إِنَّ إِبْلِيسَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِكَ. O Shaitan é sua criatura. يَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ. Ele está pedindo perdão. فَتُوبَ عَلَيْهِ. E Allah perdoa-lhe. Allahu Akbar. فَقِيلَ لَهُ. Foi-lhe dito, يَا مُوسَى إِنَّهُ لَا يَتُوبُ. Ó Musa,
Ele não vai fazer tauba. Faqala, Musa disse, mas ya Rabbi, innahu yasaluka tauba. Ele está pedindo perdão. Ele quer o tauba. فأوحى الله تعالى إليه إني استجبت لك يا موسى. Então Allah Ta'ala revelou para Musa que Musa, eu aceitei o seu pedido. Eu aceitei a sua prece. Faz o seguinte, فيأتي الشيطان فمره أن يسجد لقبر آدم فأتوب عليه. Vai até Shaitan e diga a ele para ir fazer sajda, na campa de Adam alayhi salam. فرجع موسى مسرورا. Musa voltou para Iblis, Shaitan todo contente, que vai lá prostrar, vai lá fazer sajda, o Shaitan na campa de Adam, então Allah vai te perdoar. Então voltou todo contente, فأخبره e disse, Shaitan, sabes de uma? Allah Ta'ala diz, se você ir fazer sajda na campa, sepultura de Adam alayhi salam, Allah Ta'ala vai te perdoar. فغضب من ذلك. Shaitan, o quê? Ficou zangado. واستكبر, orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. E disse, ثم قال, إني لم أسجد له حيا أفأسجد له ميتا. Subhanallah. Ele diz, Musa, eu não fiz sajda para ele quando estava vivo. Quando Allah disse para eu fazer sajda, vou fazer sajda para ele quando está já morto. Esse é o Shaitan. Mas agora, olha, ele disse, ثم قال يا موسى. Shaitan disse, Musa, إن لك حقا علي. Você, eu estou a dever algo. Você tem um direito sobre mim. بما تشفعت لي إلي إلى ربك. Porque você tentou interceder a meu favor perante Jalla Jalalu, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Musa, eu estou a dever algo. Você tentou ser meu amigo. Você tentou interceder a meu favor. Olha, quem está a aconselhar, prezados irmãos? Shaitan está a aconselhar Musa alayhi salam e diz, فأوصيك بثلاثة أشياء. Musa, eu estou a recomendar 3 coisas. Nessas 3 coisas, Musa, cuidado, mas muito cuidado, porque naquela altura, são alturas em que eu tomo conta do ser humano. Tomo conta do homem. Subhanallah. Primeira coisa, Shaitan diz, Musa vai dizer ao seu povo, vai dizer aos seres humanos, اذكرني عند 3 خصال. Recordai-me em 3 ocasiões. Primeira coisa, اذكرني حين تغضب. Musa, recordai-me quando? حين تغضب, quando estiveres zangado. فإني في قلبك, porque eu estou dentro do seu coração. أجرى منك مجرى الدم. Eu circulo nas tuas veias, no teu corpo, como sangue circula no teu corpo. O Shaitan, ele próprio disse que quando você está zangado, não é você que está a falar. Você não vê que é a mãe, que é o pai, que é a esposa que está à tua frente. O Shaitan que está a proferir aquelas palavras. Então não é uma coisa de gente ter medo e controlar, prezados irmãos? E essa era a parte do tema que tem a ver com o nosso tema, mas para ultimar essa passagem, segunda coisa que Shaitan aconselhou Musa disse, اذكرني حين تلقى العدو. Recordai-me quando você estiver no caminho de Allah, no jihad, na guerra santa. Quando você encontrar-se com o inimigo, você tem sua espada na mão, é a altura de defrontar o inimigo. Aí o Shaitan vem e começa a dizer, mas quem vai ficar com a mulher? Os filhos, loja. Então, Shaitan, Musa, recordai-me naquele instante. E a última coisa, prezados irmãos e irmãs, minha juventude, que hoje em dia está totalmente perdida. É muito triste. Eu, sendo jovem, sinto muito, prezados irmãos, caros ouvintes. Rasulullah disse, terceira coisa, Allahu Akbar. O Shaitan aconselhando Musa disse na terceira coisa, Allahu Akbar. Ele diz, وَإِيَّاكَ أَن تُجَالِسَ امرأة غير ليست بذات محرم منك. Allahu Akbar. Não tenha relações com uma mulher que não é tua família, que não é tua ذات محرم, não sente com uma mulher estranha. Afaste-se de ficar em particular sozinho com uma mulher estranha. Por quê? فَإِنِّي رَسُولُهَا إِلَيْكَ وَرَسُولُكَ إِلَيْهَا. Porque naquele instante, prezados irmãos, quando você encontra-se com uma moça, eu só me dou um exemplo, então o Shaitan começa a dizer, mas eu sou uma tua irmã muçulmana, temos essa desculpa, eu sou a irmã muçulmana, olha para ela, dá um salam, dá um sorriso nela, não há nada demais. O Shaitan começa a pôr isso dentro do seu coração. E o Shaitan começa a pôr no coração dela também, que não, eu sou um irmão muçulmano, não tem nada também de ver só. Cumprimenta ele, pergunta como é que está. Wallah, o Shaitan diz que eu estou a brincar com eles.
E por isso, prezados irmãos, mais tarde, quando há problemas na família, minha juventude, é isso que acontece. Já são mil moças de 16, 17 anos, vêm para casa grávida. Quando estes ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente não os pratica. Por isso, o Shaitan, ele próprio disse isso, prezados irmãos. Por isso, agora resta só uma coisa. O que é que resta? Qual é o remédio para a zanga? Você deve estar perguntando, Molana falou muito, né? Sobre zanga, tem que perdoar, tudo. O que é que a gente tem que fazer agora? Pessoas dizem, sou muito nervoso. E agora, o que é que a gente tem que fazer? Allahu Akbar. Vamos olhar para o Coran, vamos olhar para o Hadith. Primeira coisa, prezados irmãos, quando você está zangado, você pode ir para médico, senhor doutor, eu fico muito nervoso. Pá, não há uns comprimidos para acalmar os nervos? Allahu Akbar. Às vezes aquele médico hoje em dia, nossos hospitais como é que é? Dão coisas, prezados irmãos, que a pessoa em vez de melhorar, piora. Hã? Vamos levar, querem que médico vocês? Querem doutores daqui de Maputo ou querem o nosso médico especial? Sabem quem é o nosso médico especial, não sabem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeta de Allah, Coran e Hadith é uma medicina. Não é só religião, é uma ciência. Primeira coisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, quando você está nervoso e zangado, diz que inna al-ghadba jamratum minan nar, que a zanga, caros ouvintes, é um pedaço do fogo. Faman wajada dhalika minkum. Portanto, se um de vós estiver zangado, primeira coisa, fa in kana qa'iman falyajlis. Se você está sentado, está de pé, que sente. Você zangou, está nervoso, primeira coisa, o que faz? Senta. Há de acalmar a zanga. Se você está sentado, faz o quê? Tem que fazer o quê? Deita-se. Duas coisas. Terceira coisa, se você está zangado, você não está-se a controlar, sai logo daquele majlis. Problema familiar, problema com o irmão, com a esposa, sei lá. Você está nervoso, sabe que vai fazer um disparate. Antes que você faça aquele disparate, levanta-se, sai daquele lugar. Quarta coisa, vai fazer wudu. Por quê? Rasulullah diz, a zanga é fogo. E o que acaba o fogo é a água. Então faz wudu. São 4 coisas. Quinta coisa, prezados irmãos, quando o patrão lá em casa, quando você zanga com o teu empregado, né? Uma vez, o que você pensa? Por que eu vou zangar? Por que eu vou descarregar toda a minha zanga neste indivíduo? Você pensa assim. Pensa como? Tem que tentar pensar assim, você nunca vai ficar zangado, bem. Pensa assim, que quantas vezes eu já quebrei as ordens de Allah? Hã? Quantas diariamente, minuto após minuto, segundo após segundo, nós estamos a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala não fica zangado? Fica zangado. Mas Allah ta'ala costuma castigar a nós? Não. Se Allah ta'ala dissesse, está bem, um pecado que você faz, eu tiro um dedo. Um pecado, outro dedo. O que seria de nós hoje, bem? Então você pensa que quantas vezes eu transgredi as ordens do Rabbul Alamin, de Allah subhanahu wa ta'ala, mas Allah ta'ala não me castigou, Allah ta'ala perdoou-me, mesmo sendo Allah ta'ala, Ele sendo capaz de me castigar. E quem sou eu? Eu sou um simples patrão, sou um simples indivíduo. E prezados irmãos, e você também tem que pensar que Allahu aqdaru alaik. Allah ta'ala tem mais possibilidades de você. Allah é o patrão dos patrões. Como vê escrito no Injil, Maktubun fil Injil, Allahu Akbar, no Injil foi um livro que foi revelado a Jesus Cristo, Isa alayhi salam. Lá vem escrito, Yabna Adam, o filho de Adam, udhkurni hina taghdab. Recorda-me, recordai de Allah Ta'ala quando você estiver zangado. Adhkuruka hina aghdab. Allah Ta'ala diz, eu vou te recordar quando eu estiver zangado. Allah Ta'ala vai dizer aquele meu servo, certa vez zangou contra o homem, ele teve paciência, controlou a zanga, hoje eu estou zangado com ele, Allah Ta'ala vai ter paciência. E minha ajuda para ti é melhor do que a tua ajuda para si mesmo. Por isso, prezados irmãos, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala dê tawfiq, dê habilidade de a gente praticar e seguir as tradições de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vou ultimar a última coisa com as qualidades dos residentes do paraíso.
Se você quer um residente do paraíso, fique com essas qualidades. No ayat, Allah Ta'ala diz no Coran: Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perdoe as pessoas. Wa'mur bil urfi, comanda as boas coisas. Wa'arid 'anil jahilin, e ignora os ignorantes. Neste ayat, قال Ibn Abbas, ثلاث من أخلاق أهل الجنة, 3 coisas são qualidades dos residentes do paraíso. ولا توجد إلا في الكريم. E essas 3 coisas só são encontradas numa pessoa de bom caráter. Vamos ver se a gente tem essas qualidades ou não. Se a gente não ter essas qualidades, vamos forçar para que a gente consiga essas qualidades. A primeira coisa, al-afu amman zalamak, perdoar aquele que te oprimiu. A pessoa que te oprimiu, para caros ouvintes, perdoar aquela pessoa. Não aquilo, aqui se faz, aqui se paga. Vamos tirar essa palavra do nosso vocabulário. Vamos tirar essa palavra do nosso dia a dia. Você diz, aquele que me fizer mal, eu vou retribuir pelo bem. Al-afu amman zalamak. Segunda coisa, wal-badhlu liman haramak, aquele que não te dá nada. Você não diz, meus familiares não mandam nada para mim. Você não manda, não. Se você fez um bolo, corta algumas fatias, manda para casa da tua prima que nunca te mandou nada. Faz isso e você verá o que vai acontecer. E a terceira coisa, wal-ihsanu ila man asa ilayk, e faça o bem para quem te fez mal. Por isso, vamos tirar esse vocabulário, essa palavra, aqui se faz, aqui se paga, do nosso vocabulário. Vamos tentar ser verdadeiros muçulmanos. Vamos pedir do Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala faça de nós verdadeiros muçulmanos, que acabe com a zanga, que Allah subhanahu wa ta'ala deixe a gente utilizar a nossa zanga onde a gente devia utilizar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alim não tem valor. Alim é criado. Alim é desprezado. Estuda como quiser. Chama nomes como quiser. Quando não fez nada, só porque está a falar a verdade. Só porque está a procurar esta levar vocês de Jahannam, do fogo de Jahannam. Se realmente esse alim, o que está a dizer é o Corão e o Hadith, no dia do bolso dele, merece maior respeito. Jazakallah khaira, Sheikh. Agradecer pela sua presença aqui e dizer que o seu tema é bastante interessante. Aumente mais o seu conhecimento, dê mais forças para mais vezes cá estar. E também quero informar aos ouvintes que, para aproveitar a oportunidade, eu também queria colocar uma questão ao Sheikh. Para começar, tenho uma aqui que diz: por quanto tempo um muçulmano pode ficar sem falar com o seu irmão? Normalmente essa pergunta, que quanto tempo o muçulmano não deve ficar sem falar com outro muçulmano, né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que um muçulmano não deve ficar sem falar com outro. Não há tempo, não há uma restrição. Ficar sem falar com outro é proibido. Mas no hadith vem a dizer que aquele muçulmano, a pessoa que ficar من يهجر أخاه فوق 3 أيام ومات في هذه الحالة دخلت النار أو كما قال, a pessoa que ficar 3 dias sem falar com o irmão muçulmano e morrer naquela altura, então ele vai entrar no Jahannam. Então não há tempo que você diz que eu posso ficar sem falar com o meu irmão 3 dias, 2, não há. Islã, você não pode cortar relações familiares. O hadith simplesmente vem dizer, se passarem 3 dias, se você sem falando com outro, então você morrer naquela altura, você vai para Jahannam. Portanto, a gente não pode ficar sem falar nem um minuto. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan wa barakallahu fihi wa rafa'allahu darajataka fi dunya wal akhirah. Eu tenho dito essas palavras normalmente em língua árabe e sempre algumas pessoas questionam o que quer dizer isso. Jazakallahu khairan wa rafa'allahu darajataka fi dunya wal akhirah. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala derrama sobre ti a misericórdia dele e eleva o seu grau na face da terra e também no akhirah. Esse é um dua que nós devemos fazer para os nossos sheikhs, também para os nossos próximos, nossos irmãos, como uma forma de fazer o dua para o próximo, e que é muito importante. A Sheikh tem aqui uma questão. É permitido zangar com alguém que lhe deseja o mal?
E se a gente zanga com ele porque ele desejou mal ou nós sentimos que ele é nosso inimigo, será que nós estamos a contradizer aquilo que é o mandamento de Allah e o seu Rasul? Estamos a contradizer. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu sempre digo, eu tento sempre responder com hadith, né? Para não dizer que o Sheikh está tirado do bolso. Certa vez, os sahabas disseram a Rasulullah, Udu'u ala al-mushrikin. O profeta de Allah amaldiçoou os mushriquins. Aqueles que na batalha de Uhud atacaram tanto Rasulullah que os dentes de Rasulullah partiram-se. Então os sahabas disseram, o profeta de Allah amaldiçoou os mushriquins. O profeta que respondeu, mesmo eles sendo os meus inimigos, eles não gostam de mim. O profeta disse o quê? Inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahma. Eu não fui enviado como aquele que amaldiçoa os outros, mas sim fui enviado como uma misericórdia para toda a humanidade. Acho que neste hadith o irmão que fez a pergunta pode tirar as conclusões. Jazakumullah khaira wa barakallah fik wa rafa'allahu darajataka fi dunya wal akhirah. Tenho aqui uma outra questão. Existe um filho que sempre faz zangar a sua mãe por motivos de coisas alheias. O que é que se deve fazer para este filho que deixa cada vez mais a sua mãe zangada? Bom, aí são duas coisas. Primeira coisa, o filho que está a fazer está errado. Ele, pelo contrário, ele tinha que tentar buscar o contentamento da mãe. Então, o que se deve fazer para esse filho? Tem que tentar chamar ele e tentar explicar o valor da mãe, o que o Islã diz sobre a zanga. Agora, a mãe, neste caso, também tem que ter muito cuidado, como eu disse no baiano que eu falei sobre a mãe, sobre os direitos dos pais, para a mãe também não se exaltar, não a mãe começar a zangar, porque o doá da mãe, assim como a contrapreço, o doá da mãe é aceite. Então, a mãe tem que tentar acalmar o filho e chamar alguém, uma pessoa mais velha, aconselhar, falando para ele os valores da mãe e o que o Islã diz sobre a zanga. Jazakallah khaira. Sheikh, eu tenho aqui mais uma questão, mas fora do tema da zanga. Eu queria saber, depois de um divórcio no Islã, eu queria saber com quem devem ficar os filhos, com a mãe ou com o pai? Bom, de acordo com a jurisprudência islâmica, né, há divergência nestes masalas, mas a gente, se é uma menina ou um rapaz, se for a menina que ainda não atingiu a puberdade, não atingiu a puberdade, ele fica com a mãe até que ela atinge a puberdade. Assim que a moça atingir a puberdade, que normalmente são 11, hoje em dia 11, 12 anos, o pai leva a responsabilidade da filha. E o filho também, o filho pode logo ficar com o pai, logo na primeira oportunidade, porque quem tem que educar o filho tem que ser o pai, o rapaz. Então o rapaz tem que ficar com o pai. O rapaz com 7 anos, o pai tem que se levar para a mesquita, etc. Mas a menina tem que aprender ainda os costumes de mulher, etc. Vocês sabem bem disso mais que nós, então tem que ficar com a mãe. Então, praticamente no Islã, o direito, a responsabilidade dos filhos após o divórcio, normalmente quem tem o direito é o pai. Só que há uma outra questão, se é que for um bebê, uma criança de 2, 3 anos, aí Imam Shafi, rahimahullah, diz que vamos fazer o quê? Você põe o pai e a mãe. Onde a criança for, então fica com o pai ou a mãe. Ela vai escolher sozinha. Mas Imam Abu Hanifa disse que não, que a criança, é claro que é de ir para a mãe. Então, normalmente, quem tem possibilidade de custear as crianças, vai ficar com aquele. Wallahu a'lam. Jazakumullah khaira wa barakallah fik. Falando da questão de empregadas que acabou de falar, o que se deve fazer para uma empregada que falta no seu trabalho sem justa causa, alegando motivos de doença, mas por falsidade? Será que está no meu direito, na qualidade padrão, de descontá-lo no fim do mês? Agora, eu digo, essa falsidade, como é que o patrão descobriu a primeira coisa? Como é que sabe que ela está a mentir? Mas pronto, se ela estiver a mentir, então esses são motivos válidos que sim, aí o patrão, então o que ele vai fazer? Ele não vai zangar com a empregada, vai chamar ela de lado e vai dizer que olha, tu não trabalhaste dia tal, e nem estavas doente e temos aqui as provas. Ele não pode só descontar o salário sem provas. Se ele não apresentar, por exemplo, atestado médico, etc., então aí sim. Mas se ela tem provas que ela estava doente, aí o patrão. Mas a melhor forma, chama ela, boas maneiras, né? Não como, você não veio trabalhar pronto para estar descontada à rua. O que é isto? Isso que eu disse é proibido, né? Mas se ela também não trabalhar como deve ser, é sharia, pá. Ela combinou, então tem que seguir o compromisso. Jazakumullah khaira wa barakallah fik. Tenho mais uma questão a colocar ao Sheikh. Sheikh, eu queria saber se os pais no Islã têm direito de escolher o marido para a sua filha.
Da mesma maneira, se a gente abrir as páginas do Islã, a jurisprudência, a divergência entre os imãs. Esse é uma masala, a gente tem que primeiro saber que existe Imam Shafi e Imam Abu Hanifa, eles se divergem nesse masala. Imam Abu Hanifa diz que quando a moça atingiu a puberdade, ela tem direito de casar com quem ela quiser. Os pais não podem forçar a moça para se casar. Se ela atingiu a puberdade, digamos, já tem 15, 16 anos, o pai não pode forçar ela a casar com alguém que ela não gosta. Ela tem o direito de escolher quem ela quer, mas sim, que seja que seja muçulmano. Imam Shafi diz que se ela já atingiu a puberdade, mas ela ainda não casou-se com ninguém, digamos que ela ainda é virgem, então os pais podem forçadamente casar ela com alguém que eles querem. Então, Imam Shafi são duas coisas. Imam Shafi diz que se ela atingiu a puberdade, mas ainda não teve caso com um homem qualquer, então os pais podem obrigar ela a casar. Imam Abu Hanifa diz que não. Assim que ela atinge a puberdade, os pais não têm direito de obrigá-la a casar. Esse é o mas'ala. Mas eu digo uma coisa, se ela casa com um não muçulmano, aí os pais têm direito de quebrar o casamento. Se ela casa com alguém fora da sua, normalmente, por exemplo, normalmente as pessoas casam de acordo com o que a gente diz em árabe, al-kufu. Kufu significa casar na mesma camada, no mesmo nível. Se ela vai casar com outro cara, que os pais disseram, mas não, você casou com alguém que nem faz parte da nossa religião, não faz parte da nossa camada, do nosso nível, os pais têm direito de acabar com aquele casamento. Então essa é a divergência entre os dois imãs. Mas sempre é muito bom, né? Hoje em dia eu aconselho as nossas irmãs que os pais sempre vão querer bem para ti. Eles nunca vão escolher alguém que prontos, né? Eles vão chamar uma pessoa que sabe que você vai ter um futuro garantido. Mas nossas jovens sabem como é que era um jovem mais assim, sei lá, mais tarde ela vai se arrepender. Por isso seguir o conselho dos pais, muitas das vezes, só vai trazer barakat para nós. Sheikh Jazakallah Khaira, temos aqui uma outra questão. A questão essa está ligada sobre a questão de zanga. Então, neste caso, se a pessoa está em via pública, alguém ofende-lhe e naquela circunstância, levando o hadith que acabou de citar, quando dizia que alguém estava a insultar Umar radiallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, e ele manteve-se calado e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo que na altura em que ele estava calado, os malaicas respondiam por ele. Será que essa resposta é abrangente para todo o sujeito que é insultado e cala-se e não responde, ou só era específico para aquela altura que estava ali presente o profeta? Bom, essa pergunta também esqueci uma coisa que eu ouvi aqui de falar. Allah Ta'ala diz no Corão que existe uma coisa que chama-se qisas. Por exemplo, se eu dou uma bofetada a um muçulmano, né? Uma palmada, uma bofetada, ele tem um direito também de retribuir. Eu tinha esquecido, tinha que mencionar, foi a pergunta vez mesmo a calhar, jazakallah. Então, é uma coisa que chama-se qisas, retaliação. Né? Retribuição, retaliação é a melhor palavra, retaliar. Então, se eu der uma bofetada a alguém, você também devolve, né? Então, eu parti um dente seu, né? Você tem que partir o mesmo dente. Sharia diz isto, é jaiz permitido. Isso é o Shariat, mas é um caráter da pessoa. Alguém te fez mal, falou mal, deu uma bofetada, você o que faz? Dá um rebuçado a ele. Então, isso é o que o Sharia te recomenda. Mas se você também, agora o que acontece aí, se ele insultou a ti, você em vez de insultar a ele, se você ter sabr, você terá mais recompensas perante Allah. Então aí, por exemplo, na rua, você está a conduzir, alguém fez uma coisa, você começa logo, tira a mão, começa a fazer gestos que nem dá para dizer, começa a insultar, não sei o quê, etc, assado, guisado. Então, naquela altura, se alguém fez um erro na estrada, né, no código da estrada, você não foi acidente, mas você escolheu tu também de começar a trocar em palavrões. Então, neste caso, não só abrange Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu para todos. Sempre se você estar a ser insultado com alguém, você for paciente, um anjo estará respondendo a seu favor. Jazakumullah khaira wa barakallahu fiqh. Jazakallah khaira, tenho mais aqui uma questão. Hoje em dia, para evitar certas gravidezes precoces, tem-se usado os anticonceptivos, né? Então eu queria saber se no Islã também é permitido o uso dos anticonceptivos para evitar as gravidezes. Primeira coisa, isso tem mais a ver com o plano familiar, né? O problema agora, a gravidez precoce, quando é que vai acontecer? Normalmente, que se for dentro de um lar, então se ela está casada,
Isso praticamente, eu acho que estou a ver a pergunta mais relacionada, ela não está casada e ela tem medo de entrar em casa com a barriga, né? É isto. Então, primeiramente, ela já fez uma coisa errada. Se ela teve uma gravidez fora do casamento, é o haram, uma coisa proibida. E então aí, mesmo se ela fez isso, tem que fazer toba e ela não pode... alguns ulamás, muitos, raros, 1, 2, que dizem que há possibilidades raras que, se por acaso na família de haver grandes problemas, grandes confusões, de ela evitar. Mas a maior parte dos ulamás dizem que você vai estar matando uma criança. Que Allah Ta'ala proibiu, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Não mata as crianças, o erro já foi feito, o que é que a gente vai fazer? Ela tem que fazer toba e tentar fazer nikah o mais rápido possível. Porque, primeira coisa, essa relação só pode acontecer se ela fez fora do nikah. Porque se for dentro do nikah, ela não tem possibilidade de o fazer. Wallahu a'lam. Então, eu aconselho que não é permitido. Que não, ela não deveria fazer, devia... Ela fez o erro, mas pronto, deixa a criança... Nice, e pronto, aí depois trata-se do problema. E no caso de um casamento, um casal, eles podem usar os anticonceptivos? Eu diria que, de acordo com o Rasulullah disse no hadith, tazawwaju, como estás a fazer as perguntas, a gente tem que dizer, né? Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam. Aconselhando os jovens, diz que vocês devem casar com mulheres férteis. Mulheres férteis que reproduzem. Para que no dia de Qiyamah eu possa orgulhar perante os povos, que olha meu povo. Acho que a resposta já está aí, minha irmã, né? Jazakallah khaira. Ora, muito bem, estamos a caminhar com passos largos para o término desta emissão. Tenho aqui uma questão. Mas antes de eu colocar a questão, eu queria deixar a colega colocar a última questão dela e depois eu volto para a minha questão. Tenho aqui mais uma questão. Eu queria saber o que é que deve fazer um jovem muçulmano que já atingiu os 25 anos, mas não conseguiu contrair um matrimónio por falta de condições. Então, eu queria saber o que é que ele devia fazer para manter-se casto. Ok. Bom, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, eu vou responder com o hadith de novo, né? Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-bata falyatazawwaj. Os jovens, quem de vós consegue casar, tem condições para casar, falyatazawwaj, que se case. فمن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Para o casamento vai evitar que você olhe para sítios errados, vai proteger a sua vista, وأحسن للفرج, e vai proteger as suas partes privadas. ومن لم يستطع, o profeta diz, quem que não consegue casar por demais motivos, né? فعليه بالصوم, que ele jejue. Porque a pessoa, ao jejuar, então isso vai fazer com que os seus desejos, paixões, baixem um pouco, então ele vai conseguir se controlar. Mas aí quando a gente fala de condições, e hoje eu aconselho aos meus jovens, o que é condição? Condições para um casamento, vem no hadith, é você ter um quarto. Não, isso são coisas que é uma salação fiqh. Não é preciso você ter uma vivenda. Eu queria pôr uma questão aí ao Sheikh. A questão do cigarro, né? Sim. Consumir cigarro. É haram ou é makruh, como costuma-se dizer, mas eu não queria ser ignorante, né? Porque eu sei que makruh é a mesma coisa de dizer haram, porque makruh é uma das subdivisões do haram. Sim, a sua questão quer saber se o cigarro é makruh ou é haram. Sim, depois ainda não terminei. Sim. Um imamo de uma mesquita pode consumir o cigarro ou não? Sim, neste caso um líder que lidera as pessoas para o salat. Sim. Pode consumir o cigarro ou não. E por outro lado, acerca do Tawhid, eu queria saber se nós podemos fazer salat atrás de um imamo curandeiro que faz adivinhas, que põe tawiz no pescoço. Então, eu gostaria que o Sheikh me respondesse disso. Bom, a primeira pergunta que o irmão fez foi sobre o cigarro. Se o cigarro é haram ou é makruh. Allah Ta'ala diz no Corão que o ser humano, o homem, tem que evitar tudo que faz o quê? Que Allah Ta'ala diz, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, que vocês não podem matar a vós próprios. Então, praticamente, a pessoa ao fumar, o que acontece depois de alguns bons anos? O que acontece? Fica saudável? Fica com um pé no qabr.
Então Allah Ta'ala diz que vocês não podem matar a vós próprios. La taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Então Allah Ta'ala não quer que vocês matem vocês próprios. Então praticamente o consumo de todas as coisas que possam causar a morte do homem está dentro deste ayat. Então, mas aqui, alguns ulamás fazem alguns dizem, a maior parte diz que é proibido. Alguns dizem que é makruh. Agora, o irmão, quando diz que o makruh é uma parte de haram, eu só queria tentar acrescentar um pouco no tópico. Existem dois tipos de makruh. Um é makruh tanzihiyun, um é makruh tahrima. Makruh tanzihiyun é um ato detestável menor. E makruh tahrima é um ato detestável maior, que está mais próximo ao haram. Então não quer dizer que makruh é haram. Não. São palavras diversas. Essa matéria tem que ser conosco, alims, né? A gente, graças a Allah, que a gente ensina esse kitab, a gente sempre fala haram, makruh, wajib, mustahab. Então, haram é uma coisa totalmente proibida pelo Coran, bin nas, com Coran. E makruh são dois tipos. Então, alguns dizem que é makruh, alguns dizem que é haram. Mas eu, na minha opinião, não sou, porque eu não posso falar disso no Coran. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتِكُمْ هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام. Eu não estou aqui para dizer que isto é haram e halal. Não tenho esta qualidade. Allah Ta'ala diz. Mas o conselho que eu dou, de acordo com o ayat que Allah Ta'ala diz, não matei a vós próprios, eu aconselharia que a pessoa não devia utilizar ou fumar o cigarro. Primeira questão. Segunda questão, o irmão colocou foi do imam, né? O imam que fuma, se pode liderar, fazer o salat. Bom, a primeira coisa que eu sempre digo, os líderes têm que ser exemplos, têm que ser exemplares, né? Agora, um imam fumando não é aconselhável, porque o que acontece, vem no hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam proibiu de comer cebola e vir para a mesquita. Então, se você é um homem, fuma, vem para a mesquita, o que vai acontecer? Então, normalmente, os alims que dizem que o cigarro está proibido, fazem com base neste hadith, que Rasulullah proibiu de comer cebola e vir para a mesquita. Por chegar na mesquita, você vai ter um mau hálito. Então, da mesma maneira, fumando, você sabe, quando você fuma, vem para a mesquita, você não só está a causar dificuldade aos próximos irmãos, e sendo imam ainda pior. Por isso, o imam não é aconselhável que ele fume, muito pelo contrário, não devia ter esses hábitos. Terceira questão, se o imam pode ser curandeiro. Essa pergunta acho que aí não tem solução, porque primeira coisa, o curandeirismo no Islã está proibido. Allahu alam. Não, mas ele colocou a questão se é permitido fazer o salat atrás de um imam que usa rize, que tem rize no seu corpo e ele faz adivinhas. O imam, agora se o imam usa ta'wiz, e ele faz adivinhas, não vai ser permitido. Se o imam faz adivinhas, então praticamente ele está cometendo um ato de shirk. Fazer adivinhos, o que significa? Você está tentando dizer que uma qualidade de Allah, que é de alimul ghaib, você está a atribuir a este imam. Então praticamente esse imam torna-se um praticante de um pecado kabair. E fazer a salat atrás de uma pessoa que pratica kabair, que pratica pecados maiores e grandes, não é aconselhável, não é permitido. Agora, ao passo que sou imam, que só põe o ta'wiz. Então, há dois tipos de ta'wiz. Há ta'wiz hiz, que são com ayat do Coran. Por exemplo, ayat kursi, né? Se este imam usa isto, então o profeta diz at-ta'wiz at-ta'amamim. Está no riwayat de Mishkat. Então no Mishkat, um grande livro da nossa religião, do hadith, depois do Bukhari vem o Mishkat, são livros bem grandes. Então aí vem escrito que se for um ta'wiz com coisas proibidas, né? A gente sabe hoje alguns vão para Cabristan, coisas proibidas, levam cemitérios, aí não vai ser proibido. Mas se for um ta'wiz escrito só com palavras da lei do Coran, e o imam usa isto e não faz adivinhas, fazendo salat atrás dele, teu salat está válido. Tá, bom dia, salam aleikum, aleikum salam. O seu nome, por favor? Ana de Chamaldino. E qual é a sua questão? Eu queria saber se um alim que tem uma mulher assim, curandeira, né? Jamais pode ir atrás dele? Primeira coisa eu digo, o que a mulher dele a ver com o alim, né? O alim, pronto, né? Aí eu também direi, se o alim, ele não pratica o curandeirismo, o alim não pratica o
curandeirismo, não faz adivinhas, a mulher faz, é uma coisa que tem a ver com a sua família. Fazendo atrás dele não tem nada a ver com aquilo. Quem fizer solat atrás dele, o solat está válido. Mas sim a responsabilidade deste alim, deste sheikh, de acabar com aquilo que está acontecendo na sua casa. Mas fazendo atrás dele não tem nenhum problema, porque não tem nada a ver com ele, tem a ver com a sua família. Mas sim, é dever dele. Qu anfusakum ahlikum nara. Allah Ta'ala disse, afastai vocês e a vossa família do fogo do inferno. Então ele tem a obrigação de incutir dentro da família aqueles bons hábitos, mas fazer a salata atrás dele não tem nenhum problema. Jazakumullah khaira. Sim, assalamu alaikum. Alaikum salam. O seu nome, por favor? Gostaria de dar anonimato. Sim, vai direto para a sua questão, por favor. A minha questão é a seguinte, queria saber se a mulher faz uma brincadeira de sair, voltar tarde. Agora, queria saber se nessa condição a autoridade de zangar ou não. Segundo ponto. A sua questão, a primeira questão, se não estou em erro, se quer saber se a mulher sai dentro de casa e vai para o serviço, seja lá como for, e voltar tarde para casa. Se tem autoridade de zangar ou não. Não serviço. Uma saída sem... Sim, sim. Sim. Tá bom. A segunda questão é... A mulher não dá campo das crianças ir à mesquita. Nessa posição, se possui a razão. A mulher proíbe as crianças de ir à mesquita? Sim. Se é permitido zangar-se por esse motivo? Com certeza. Jazakumullah. É só isso? Sim. Jazakumullah. Bom, o irmão primeiro perguntou se a mulher, ela sai, é sua esposa neste caso, ela sai e não vai para serviço e volta tarde. Primeira coisa, a mulher quando sair de casa tem que sair com a permissão do marido. Primeira coisa, o Islã diz que ela, pronto, eu expliquei uma vez aqui, se é para baixo, para a padaria comprar pão, não vai ligar para o marido no escritório por si comprar pão, aí não. Mas são saídas assim, que ela sabe que vai voltar tarde, ela tem que ir com o marido, tem que pedir permissão do marido. E se ela voltar tarde, o marido sim tem autoridade, não bater nela, mas sim perguntá-la de uma forma, com diplomacia, perguntá-la de uma boa maneira onde é que ela estava. Mas se ela sempre continuar a fazer isso, o marido tem a autoridade de fechar a porta, trancar, dizer, você só sai com a minha permissão, porque ela não pode sair de casa e voltar horas que ela quiser, ela tem que sair com a permissão do marido. Então, mas o marido não pode zangar, aí está, zangar vai arranjar mais problemas, tenta resolver o problema de uma forma pacífica. Mas a coisa principal é que a mulher não pode sair sem um direito do marido, sem a permissão dele. A segunda questão, ela proíbe as crianças de ir à mesquita. A gente tem que ver que idade tem essas crianças. Porque hoje a gente controla, a gente come imãs nas mesquitas, a gente controla, vê muito esse problema, trazem crianças nas mesquitas, começam a chorar, etc. Aí também não dá. Rasulullah aconselhou no hadith, quando a criança... Assalamu alaikum. Seu nome, por favor? Asmira. Asmira, qual é a sua questão? Eu queria saber se é aconselhável uma maulana na idade de casar ficar muito tempo sem casar. Jazakallah. Então, continuando com a primeira, vem já para essa questão da nossa irmã. A primeira, se a mãe pode proibir as crianças de ir à mesquita. Então, eu estava a dizer que existem, se a criança, o profeta diz no hadith, إِذَا بَلَغَ أَوْلَادُكُمْ سَبْعَ سِنِينَ, quando os vossos filhos atingirem a idade de 7 anos, então que vocês começam a levá-los para a mesquita. E se eles atingirem a idade de 10 anos, se eles não fizerem solat, que use a vara. Isso são as palavras do hadith. Então, se a criança ter menos que 7 anos, e eu sou de opinião que a gente não devia aconselhar a levá-las para a mesquita, porque hoje em dia o que acontece? A criança começa a dar berros na mesquita, começa a chorar, às vezes faz xixi, pois coisas, em casa de Allah. Então, a partir dos 7 anos para cima, de acordo com o hadith, é que podiam levar as crianças para a mesquita. Mas se a mãe proíbe de elas ir às mesquita, então o pai, como macho em casa, tem que ter a voz ativa, não? A segunda questão que a nossa irmã colocou, se um alim ou molana que está na idade de casar e ainda não casou-se, bom, pode ser que ele não casou-se por motivos justificáveis, né? Pode ser que ele ainda não tem possibilidade, etc. Mas, como eu disse, não são alim. Hoje em dia a gente haja alim. Um alim sim é um líder, é um exemplo.
que ele tinha que se casar sem ser exemplo, casar rápido. Mas um alim é um ser humano. Como um outro jovem não tem possibilidade de casar, um alim também é um jovem. Sendo jovem, não tem possibilidade, atingiu a idade de casar, não tem possibilidades. Nada o difere do outro. A questão dele ser alim, ele pode ser pobre, pode não ter condições, mas é recomendável que um alim principalmente case cedo. Não só alim, todo jovem, para que evite fazer coisas de pouca vergonha. Jazakumullah khaira wa barakallah fiqh. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê o sucesso de compreender todas as palavras que aqui chegaram, e pedindo mais a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê a saúde, para mais vezes fazermos parte desses acurbamentos de muita recompensa. Mas não queria ignorar uma pergunta que nos chegou, mas parece-me que já estamos em cima da hora, mas eu acho que é a altura oportuna, pedindo o Sheikh uma oportunidade. Ele quer saber o que deve fazer com o dinheiro de juro, uma vez que ele é imposto a levar esse dinheiro no banco sem a sua livre vontade. Bom, o dinheiro do juro, ele não pode, todo dinheiro adquirido de uma forma ilícita, ele não pode fazer qualquer algo de ibadat, não pode dar sadaqah com a intenção de thawab, não pode ir para hajj com a intenção de thawab, não pode dar a uma mesquita com a intenção de recompensa, porque não será aceito. Ele sim tem que pegar esse dinheiro, pronto, ou dá aos pobres, mas sem nenhuma intenção, porque ele não vai ganhar nada, não é thawab. Alguns alims são de opinião que se a pessoa pega um dinheiro de juros, de haram, e vai para hajj ou dá a mesquita com a intenção de thawab, temos medo que essa pessoa possa vir ficar kafir. Este é um tema, inshallah, era para ser, uma próxima semana vai ser esse tema, inshallah, o rizq halal ilícito. Então aí a gente vai desenvolver mais sobre os juros, inshallah. Jazakumullah khaira wa barakallah fiqh. Então, para o dia de hoje, terminamos por aqui, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê mais saúde, para próximas oportunidades fazermos parte desses trabalhos, pedindo mais uma vez a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê sucessos e melhor compreensão, e que derrame sobre nós toda a sua misericórdia, fazendo-nos cada vez mais aproximar à porta do Jannat, que é essa porta que toda a gente precisa, e pedindo mais a Allah subhanahu wa ta'ala para que os muçulmanos se unam os seus corações, para que essas oportunidades de os mashaykhs virem para aqui falar para nós seja uma forma de nós entendermos que, na verdade, nós somos muçulmanos e trabalhamos com o único objetivo de levar o ummah para a frente, não para devolvê-los para atrás. Para já, peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê mais confissão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub.